Sejam bem-vindos a mais um episódio do Career Talks by Avenue Code, que é um podcast centrado em carreira no mercado tech. Eu sou Rona Campos, mentora de carreiras aqui na Avenue Code e dou boas-vindas a todos vocês. Hoje, nós vamos discutir um tema que em algum momento todos nós já passamos por ele. Como que a gente consegue lidar com momentos em que a gente está sentindo que o nosso desempenho não está legal, que a gente está tendo um baixo desempenho. Hoje a gente vai explorar algumas estratégias, dicas, conselhos para a gente superar esse momento de desafio profissional. E para começar a entender o que é este momento de baixo desempenho, eu queria convidar a Raíssa. Rai, você pode se apresentar para a gente, por favor? Obrigada, Hanna. Obrigada pelo convite. Eu sou Raíssa, eu sou psicóloga, atuo aqui na Avenue Code como business partner em RH há mais ou menos 3 anos. Significa que no dia a dia eu trabalho junto com a nossa liderança, com os nossos times, para a gente entender como elevar as pessoas no maior potencial ali delas, né? E com isso, a gente conseguir atingir os objetivos de todas as partes, da empresa, dos clientes, né, barra parceiros ali que a gente tem, mas principalmente das pessoas. E com certeza, desempenho é uma pauta frequente aí, né, nas nossas agendas. E aí foi muito bom você ter citado essa palavra momento, porque é justamente isso. Baixo desempenho é um estado, é um período em que a pessoa não está atingindo ali os resultados esperados. E com isso, baixo desempenho pode se manifestar de várias formas, como, por exemplo, queda na produtividade, na qualidade das entregas, então erros frequentes, falta de engajamento, não atingir metas ou objetivos, né, que foram estabelecidos. Alguns indicadores, eles sustentam essa percepção de baixo desempenho. Por exemplo, um feedback negativo de colegas ou de superiores, avaliação de desempenho ruim, ou até, como até você comentou, Hanna, a autopercepção de não estar dando ali o melhor de si. Alguns sinais também contribuem para esse diagnóstico, né, digamos assim, de baixo desempenho, como, por exemplo, períodos de indisponibilidade frequentes ou erros, né, recorrentes, ou até aquela falta de entusiasmo, né, de engajamento. Tudo isso são fatores que vão orientar essa classificação, mas é muito importante entender que baixo desempenho não é uma ciência exata. Ele ainda tem um quê de subjetividade, então existe uma percepção individual. Essa percepção vai variar de pessoa para pessoa, então, o que pode ser considerado baixo desempenho para um, pode não ser para o outro. Então, por exemplo, imagina que a gente tem um desenvolvedor, né, que ele vai assumir algumas tarefas ali, e por conta daquele alto nível de dependência de terceiros ou de integrações complexas, ele não entrega dentro do prazo essas tarefas. A equipe de gestão do projeto, que não tem conhecimento, né, dessas implicações técnicas e complexidade, eles vão entender, né, esse momento como baixo desempenho. Enfim, de toda forma, quando a gente fala de baixo desempenho, é importante salientar também os impactos, né, desse momento. Ele pode afetar tanto as pessoas, quanto a equipe, quanto também a organização, a empresa de uma forma geral. E aí, a gente pode levar em consideração um consultor que se depara com mudanças ali frequentes de priorização dos projetos, sem uma comunicação clara sobre os motivos. Para a pessoa, para o indivíduo, isso vai levar a sentimentos de frustração, de desmotivação, de não estar agregando valor, de não se sentir relevante para atingir o sucesso dos projetos. E aí, com isso, além do baixo desempenho, né, a satisfação pessoal no trabalho e a própria autoestima pode ser impactada. Para a equipe, os impactos também são vistos principalmente em tensões e sobrecargas de trabalho que, né, a equipe acaba compensando ali, ou até ser uma causa de baixo desempenho para os pares que dependem de você. E para a empresa, né, ou para os clientes, o impacto é de fato a perda da eficiência ou não atingir os resultados finais. É muito interessante isso que você trouxe, né? E já vem aí uma dica bem importante até para falar sobre quando a gente percebe esses momentos, né? Que é a questão do alinhamento.
né? O que é baixo desempenho para um público pode ser que não seja para outro e vice-versa. Então, esse alinhamento é que vai fazer com que a gente tenha mais clareza de que momento é esse que a gente está vivendo, né? E como trabalhar esse momento. Sei que você trouxe aí algumas razões, né, para que a gente que podem levar a um baixo desempenho. Mas que outras razões você consegue ver, assim, ou que você vê na sua vivência como business partner, que estão por trás de momentos de baixo desempenho, de baixa performance? Assim como a gente tem, então, fatores diversos para a manifestação do baixo desempenho, a gente também vai ter causas, né, comuns que são variáveis também. E esse alinhamento de expectativas é, de fato, uma das causas principais mesmo. Quando essas expectativas não estão claras, as pessoas podem se sentir perdidas e acabar direcionando a energia, né, numa direção errada. Então, imagina que a gente tem um projeto em andamento, né, na sua área, por exemplo, e você vai colaborar. E aí você, empolgado, faz pesquisas, análises, foca em trazer melhorias, novas funcionalidades que vão gerar ainda mais valor, né, para o projeto. Mas quando você apresenta os resultados, o seu líder questiona por que você não priorizou resolver aqueles erros críticos que já tinham no projeto, né, que já existiam lá, sendo que essa resolução era muito mais importante para a entrega de valor final ali do projeto. A frustração vem, né? Mas além disso, a gente tem outros motivos, né? Outras causas que podem estar associadas, como, por exemplo, metas muito altas ou prazos muito curtos que não dependem do esforço da pessoa. Isso gera frustração, desmotivação, blockers externos, como falta de recursos, então, atrasos por falta de acesso a um sistema, por exemplo, ou falta de acessibilidade, falta de informações, quando você vai passar por aquele momento de integração num novo projeto, mas não tem um colega anterior, né, para alinhar, para repassar, ou não tem uma documentação necessária, falta de colaboração. Então, o impacto do baixo desempenho do outro pode levar, né, ao meu baixo desempenho também, porque eu dependo dele. Falta de habilidades ou competências necessárias para realizar uma tarefa, ou estar desatualizado, né, com as exigências do mercado. Então, de repente, a gente tem que usar uma nova versão de linguagem ou uma nova tecnologia que a gente não domina, né, para aquele outro projeto, e isso pode também minar um pouco o desempenho. Mas, além disso, problemas de saúde é muito importante. Estresse, depressão, ansiedade, ou até algumas condições físicas, né, como enxaqueca, vão impactar também na energia que a gente emprega, né, para a entrega dos resultados e desempenhar como a gente espera, inclusive. O próprio desengajamento ou desmotivação, a gente, em alguns momentos, não conseguir ver como a gente contribui para os objetivos da empresa, ou aquele sentimento de que o meu trabalho não tem muito propósito, ou simplesmente a perda de interesse mesmo. Aquilo não faz mais sentido para mim. Isso também pode abaixar o nível de energia, de comprometimento, fora problemas pessoais, né? Questões familiares, financeiras, enfim. A lista continua, mas eu acredito que a gente passou pelas principais causas aí para o baixo desempenho. E só por essa fala a gente consegue perceber o quão multifacetado é um momento de baixo desempenho, né? Não necessariamente a gente está vivendo exclusivamente uma dessas causas, mas é importante que a gente identifique, né, o que pode estar acontecendo ali naquele momento para que o baixo desempenho esteja representado ali no nosso dia a dia. Agora que a gente já entendeu onde encontrar as causas, né, e o que é esse momento de baixo desempenho, acho que é super importante a gente trazer também estratégias que são práticas para a gente lidar com esse momento que é desafiador, sim, em nossas carreiras. E para isso, eu queria convidar o Michel. Michel, seja bem-vindo. Você pode se apresentar para a gente e contar que estratégias, né, ou uma estratégia eficaz que você usou para lidar com um momento de baixo desempenho?
Lógico, Hanna. Obrigado pelo convite. Obrigado, Raíssa, aí pela aula, na explicação também. Muito legal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que vocês estão escutando esse podcast, então sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Michel, eu trabalho aí há alguns bons anos no mercado de tecnologia, já passei por áreas como controle de qualidade de software, trabalhei em projetos tradicionais de gestão, trabalhei na área de mobilidade durante muito ano, e hoje eu venho, nos últimos anos, aí, focado muito na parte de transformação ágil e produto. E eu adorei o que vocês falaram, porque eu consegui ver diversas dessas características em vários desses momentos da minha vida, e que eram formas de trabalhar com projetos com técnicas diferentes, mas tudo que a gente está falando aí tem muito a ver com comportamental, como você se porta perante um projeto, perante um desafio. E acho que a palavra que vocês utilizaram do momento, acho que ela é a chave ali, ela é a chave para essa discussão. E para não deixar isso perdurar ali, né, por muito tempo, tem técnicas que nos ajudam. Eu gosto muito de algumas técnicas ágeis, não vou me prender aqui a uma ou duas específicas, a gente não está aqui para defender nenhuma técnica específica, acho que isso vale para qualquer coisa na vida, eu já uso para coisas pessoais, adapto como é necessário, mas dividir as suas reflexões em momentos. Escolhe tempos, time box, né? Escolhe ali um período de tempo para fazer essa reflexão, autorreflexão, ou, como a gente costuma fazer em projetos, reflexão em grupo. Porque às vezes você não está performando, ou às vezes você nem sabe que não está performando, mas é bom você fazer uma revisão para entender coletivamente se você está atingindo os objetivos. Todo mundo está suscetível a isso, como vocês disseram, é um momento, é um problema pessoal, é um não conhecimento de um projeto que você não estava tão familiarizado com a tecnologia. Então, saber que você pode melhorar, se você divide isso em menores espaços de tempo, você já consegue direcionar a solução para o caminho certo. Mais do que seguir um trilho, é seguir uma trilha, né? Você sabe onde você quer chegar, mas você vai ter que fazer algumas adaptações. A gente faz isso muito nas transformações ágeis, dividir a reflexão do que a gente combinou de fazer em períodos pequenos de tempo, eu vou dizer assim, lá 2 semanas, 1, 2, 3, até 4 semanas, são aceitáveis, e a gente reflete sobre o que a gente fez nesse último mês, o que a gente fez nessas últimas 2 semanas que a gente combinou, nos atrapalhou e a gente não conseguiu atingir o objetivo. E acho que eu vou botar uma pimenta aí nesse bate-papo, que a gente às vezes confunde baixa performance com não fazer as coisas, né? Às vezes tem até a gente faz muita coisa, é que talvez a gente não está na direção certa, não atinge o resultado e isso é encontrado como baixa performance. Não quer dizer que você não está de fato botando a mão na massa e fazendo. Tem times que fazem muito, mas por não estar alinhado no objetivo, isso é encarado como baixa performance. Então, você vê como é bem desafiador falar em baixa performance, porque tem, como a Hanna disse, aí várias nuances, várias camadas que podem ser encarados como baixa performance. Então, uma das estratégias que eu uso é isso, é dividir em tempos pré-determinados para uma autorreflexão, uma reflexão em grupo, assim, se tiver alguma coisa errada, você não perdeu demais, você não colocou muita coisa em risco, ou você consegue fazer uma reflexão de rápido ajuste de si ou do grupo. Quando a gente fala de baixa performance em grupo, um time não nasce time, um time se torna time. Meio clichê essa frase, mas o que acontece é que se eu botar agora, se a gente começar aqui, eu, a Hanna e a Raíssa a trabalhar hoje, eu nunca trabalhei com a Raíssa, eu já tive alguns poucos contatos com a Hanna ali no nosso dia a dia, mas não é a natureza técnica dos nossos trabalhos, mas a gente foi colocado num projeto. Eu vou ter que entender como a Raíssa trabalha, eu vou ter que entender como a Hanna trabalha, elas vão ter que entender como é que é a forma do Michel se expor. Às vezes o Michel tem um jeito X de falar, de se expressar, que talvez seja difícil de entender ou seja mais fácil. Então, uma série de variáveis que vão fazer com que a nossa performance não seja aquela que a gente está acostumado no dia a dia. Então, é um novo time, é um novo conceito, é uma nova performance que precisa ser reavaliada. Então, essa é uma das estratégias que funciona, tem várias técnicas no mercado, um framework Scrum que a gente pode utilizar no ágil, tem várias, então não vamos pegar muito aqui, mas eu diria que assim, fazer essas pequenas divisões de tempo e autorreflexão te ajudam a ajustar a rota conforme a necessidade. Isso que você tem, né, assim,
tudo que você tem trazido, né, e inclusive essa técnica que você apresentou, Michel, me fazem refletir sobre a importância que é a gente colocar foco e energia para observar como a gente está trabalhando, né, como está sendo esse nosso dia a dia de trabalho. Dividir em espaços menores permite que a gente faça ajustes mais rápidos, né, justamente para não perdurar, como você disse, esses momentos que a gente, né, pode passar de baixa performance. E você tem algum exemplo de algum cliente ou de alguma pessoa que você conhece, né, que aplicou essa estratégia que foi um case de sucesso? Tenho sim. A gente tem mais umas 7 horas de gravação aqui, porque senão a gente pode ficar aqui, acho que o dia inteiro batendo um papo sobre isso, porque tem diversos. E isso que é engraçado, a mesma técnica funciona em diversas situações, tá? Tem para grupos, tem para indivíduos, tem para instituições, tem. Eu acho que eu vou começar com um exemplo até meu, nesse caso. Recentemente eu comecei a trabalhar num projeto que ele é voltado a produto, desenvolvimentos de produto, só que ele tem uma característica um pouco diferente de outros projetos que eu já trabalhei, que exigia um nível de conhecimento técnico muito mais elevado. Técnico, tecniquez mesmo, assim. Eu estou mais acostumado a trabalhar com produtos voltados a negócio e lidar com o usuário final. Eu quero perguntar aqui, Hanna, o que você gostaria nessa aplicação? Né, entender quais são suas dores. Eu fui para um contexto em que o projeto era muito mais técnico. Muito, mas muito, absurdamente mais técnico. Né? E o meu background não tinha todo esse nível de tecniquez. Então, em termos de performance, eu tive que fazer a reflexão, dividir esses tempos, né, que eu falei, a cada eu uso a técnica das 2 semanas, porque dá tempo de você experimentar algumas coisas, ver se deu certo ou se não deu, e fazer o ajuste do curso. Então, eu verifiquei que a minha performance não estava tão alta, ou não estava como eu costumava ter em outros projetos. Eu falei, bom, eu preciso dedicar uma parte do meu tempo a alguns estudos, alguns aprendizados, a conversar mais com as pessoas técnicas para ver onde é que eu posso compensar essa parte que eu não estou performando tão bem quanto performo em outros projetos que eu consigo me dedicar completamente. E foram com esses pequenos ajustes que foi uma questão, a gente chama de sprint, né, na técnica que a gente utiliza ali, nesse time box que a gente precisou de uns 3, 4 sprints para começar a voltar. Falei, opa, agora eu estou sentindo que está engrenando novamente. Mas é uma reflexão que eu fiz em conjunto e com a colaboração do time. Pessoal, onde é que eu posso melhorar? Por que a gente não conseguiu entregar tal coisa? Tem algo que eu estou fazendo aqui que está faltando alguma informação para vocês? Só para dar um contexto, o meu papel, um papel nesse tipo de situação, é ser um tipo de líder, mas não é um líder chefe, é um líder que dá uma orientação para onde a gente tem que ir. E para isso eu tenho que traduzir as necessidades dos usuários de uma forma que a equipe técnica entenda. E é onde estava faltando um pouquinho mais de informação. E eu conversando com o time, falando, assim você entende melhor esse requisito, né? É assim que você conseguiria desenvolver com mais facilidade? Então a gente foi fazendo esses ajustes. E foi isso, às vezes é uma performance voltada a um conhecimento técnico que você precisa aprimorar. Tem outras situações que é uma questão do coletivo. É o que eu falei, um time não nasce time, ele se torna time. E esse é um exemplo clássico, eu gosto de usar o futebol como esse exemplo, porque as seleções dos times nacionais são estrelas de vários times de vários times aí da sua região. Você colocar todo mundo para jogar junto, não quer dizer que vai sair um time maravilhoso, eles ainda precisam de um tempo de adaptação. A seleção brasileira não performa necessariamente bem nos primeiros dias que está jogando. Pessoal, eu preciso pegar um jogador que é bom num time, um jogador que é outro bom no outro, e falar, então, como é que a gente vai jogar aqui? A gente não está performando bem ainda, a gente precisa de um tempo de adaptação. E é isso. É assim que a gente vai adaptando, setando expectativas. E a performance, acho que a Raíssa ali comentou muito bem, ela tem que ter uma forma de você medir. Porque senão eu posso estar numa velocidade achando que eu estou indo super bem, ou posso achar que eu estou indo super mal, e de repente o olhar dos outros, baseado nesses indicadores, não, você está indo muito bem, você não está indo mal. Ou o contrário, eu estou achando que eu estou indo muito bem, e na verdade eu estou deixando a desejar, mas por quê? Por causa desses indicadores, eu tenho aqui, estava esperando de você entregar X horas de desenvolvimento, ou X histórias, e você não está conseguindo, o que a gente pode fazer?
Aí você vai descobrir e falar, não, porque faz 10 anos que eu estava trabalhando em outros times aqui dentro dessa mesma empresa e essa era a velocidade, eu achei que eu estava indo bem. Então, até se você não tem clareza sobre isso, você fica, acho que a dúvida é pior do que a certeza se você está indo bem ou está indo mal. Então, isso te ajuda a sair da sua zona de conforto. A dúvida realmente é pior do que a certeza. Ai. Realmente. Acho que a minha cabeça agora tá fervilhando, assim, com tantas dicas e tantos insights. Mas eu acho que uma das coisas principais que tá na minha mente agora é alinhamento e clareza. É o que vai determinar pra gente, né? E que vão ser esses parâmetros mesmo de performance e desempenho. Então, conversar, alinhar, entender, conhecer pessoas, né? Conhecer como as pessoas funcionam, como elas trabalham e como juntos a gente pode trabalhar melhor. São dicas muito importantes mesmo. E aí, a gente agora, nesse momento final, eu queria, né, ouvir, né, da Raíssa e do Michel, né, começando pela Rai, que conselho maior que você daria para alguém lidar com essa situação de baixa performance? Obrigada, Hanna, e obrigada, Michel, por ter trazido um pouco da sua experiência, né, que com certeza a gente consegue se conectar com vários pontos aí dos seus exemplos que você trouxe. E, Hanna, não existe receita de bolo, cada caso é um caso. E acho que o primeiro ponto, como o Michel exemplificou muito bem, inclusive, é entender as origens, as razões do baixo desempenho. E, enfim, a gente tem uma série de técnicas aí, mas o principal mesmo é o alinhamento de expectativas, feedback, autoconhecimento, fazer esse diagnóstico do cenário do momento em que você está inserido e como você está reagindo, né? Às vezes você vai ter algum fator externo, seja de saúde, seja pessoal, enfim, que não depende dos seus esforços. Mas está tudo bem, desde que você consiga alinhar as expectativas, né? Afinal, o desempenho está muito atrelado a resultados esperados. Nos demais casos, é mentalidade de crescimento mesmo, é querer sair desse lugar, porque ninguém vai sair desse lugar por você. E aí o Michel compartilhou várias técnicas, né, de como que a gente pode acelerar, né, esse crescimento. Além disso, no âmbito pessoal, a gente tem o plano de desenvolvimento individual, colocar ali metas SMART para estabelecer objetivos de desenvolvimento, priorizar o que você vai se desenvolver agora, né, nesse momento. Também não, às vezes não dá para a gente desenvolver tudo que a gente gostaria no primeiro momento, né? E contar com profissionais de confiança ali que você pode se apoiar. Quem que é a pessoa que você admira, que manda bem naquele ponto em que você está sentindo que não está desempenhando, né? Mentoria, coach. Além disso, vocês comentaram muito sobre alinhamento, sobre transparência. E levantar a mão exige muita coragem, mas é muito importante. Como a gente falou, a avaliação, né, em relação ao desempenho tem um quê de subjetividade de fato. A gente precisa do alinhamento da percepção ali das pessoas. Então, quando você levanta a mão, quando você percebe ali que a performance baixou, isso cria um nível de confiança em relação a você. E isso aumenta a sua rede de aliados, inclusive. Porque no fim do dia, a performance pode ser melhorada, pode ser desenvolvida. Mas aquela dúvida, se é possível confiar naquela pessoa, ou se, por exemplo, sei lá, ela está de má fé, por exemplo, é muito menos tolerável, né, por motivos óbvios. Enfim, não tem nada melhor do que uma boa comunicação, né? Isso mostra que você tem interesse, que você se responsabiliza sobre os impactos, e contrabalanceando, inclusive, é um sinal de bom desempenho. É aí que você também vai conseguir o apoio necessário para acelerar seu desenvolvimento, mas também para resolver problemas que às vezes não estão no seu alcance. E aí você consegue maximizar esses ganhos. E aí, puxando sardinha, um último ponto, Hanna, não posso deixar de comentar, né, até pelo meu background, é muito importante buscar ajuda de profissionais capacitados para te apoiar nessa jornada como psicólogos. A gente consegue ter uma jornada aí de suporte ao longo de todos esses pontos que a gente trouxe, desde o autoconhecimento, identificar causas raiz, suportar no desenvolvimento pessoal e profissional, ou ainda identificar quais são os seus fatores de motivação para ajustar a rota se for necessário.
Será que seu contexto está fazendo sentido para você? Dicas muito legais mesmo, né? E ter profissionais, ter pessoas capacitadas aí ao nosso redor, com certeza acelera o nosso processo e faz com que ele fique mais leve também. E, Michel, que dicas finais ou que dica final você poderia dar aí para a nossa audiência hoje? A Rai deu uma aula ali, né? Ela falou super bem sobre várias coisas que eu já eu seria redundante aqui em falar, mas eu acho que eu só vou complementar com a questão do feedback. Peça feedback. Peça, não tenha medo. Não, se você está desconfiado, se você está pensando que talvez a sua performance não está como você, na sua visão, acredita ser a melhor, ou acha que estão pensando que a sua performance não está boa, pergunte. Não tenha medo de achar que a sua performance não está boa. Como eu falei, se você divide isso em pequenos espaços de tempo, é muito rápido ajustar e não é a imagem de uma pessoa não performática que vai ficar de você. Então, é muitíssimo importante pedir feedback. Não só para uma pessoa, peça para mais, peça para pares, peça para líderes, peça se você tiver se você tiver subordinados, você também peça para eles, entenda. Como eu falei, time não nasce time, time se torna time, e você precisa entender o contexto daquele novo time. Então, funcionou muito bem, você era uma pessoa performática na outra equipe, você saiu de lá elogiado, até por isso você veio para esse novo time, mas novamente é um novo contexto, é uma nova realidade, pode estar acontecendo diversas coisas de exemplos que vocês deram aqui, pessoais, familiares, e é engraçado que a gente fala disso aí, mas assim, tem pequenas outras coisas que podem te impactar. Eu estou falando com vocês aqui direto do Canadá, Montreal, tem época do ano, amanhece 8h30 da manhã e fica de noite 4h30 da tarde. Só isso te derruba um pouco a energia. Agora a gente está numa época aqui, que é verão aqui, inverno no hemisfério sul, que 9h da noite, 9h20, tem sol ainda. Então, são pequenos detalhes que até te impactam. Então, peça feedback, tente entender, passe o seu contexto, entenda diferenças culturais. Isso tudo é muito importante para entender se você está realmente performando ou não e se adaptar àquele novo contexto e vir a performar como você espera e trabalhar mais feliz. Acho que esse é o recado que eu deixo aí, espero ter colaborado com vocês. Uma pena que foi rapidinho, assim, por mim, eu ficava aqui mais umas 3 horas falando com vocês, tranquilamente. E obrigado pela aula de vocês duas. Queria Perfeito. muito. Michel, esse ponto que você trouxe me lembrou muito uma questão que eu acho super importante a gente ressaltar, né? Acho que você traz isso implícito também nas suas mensagens, é que, Hannah e Michel, o baixo desempenho é de fato relativo, né? Ele é multifacetado também e muito complexo. Envolve uma série de fatores de avaliação. Mas é muito importante a gente lembrar que os momentos de baixo desempenho ainda são momentos. E esses momentos são super normais. É importante, diante dessas situações, manter o positivismo, com força de vontade, as estratégias certas e uma rede de apoio, todo mundo consegue superar esses momentos. Obrigada, Hannah. Obrigada, Michel. É um prazer estar aqui falando sobre esse tema tão importante e profundo, né, como desempenho. Realmente é um tema que pega muito a gente, né? A gente sempre quer estar ali nessa posição de receber bons feedbacks, a gente quer estar nessa posição de ser um bom profissional, mas para a gente chegar nessa posição de ser um bom profissional, esses momentos são importantes para a gente refletir e desenvolver. Então, usem esse momento também como escada, né? Ou como ponte, ou como impulsionador para um momento de alta performance, né? E a ação vai ser muito importante nesse sentido. Queria agradecer demais, Raíssa e Michel, por trazerem, compartilharem aqui, né, os pensamentos de vocês, as ideias, as dicas. E para quem está ouvindo a gente, eu espero que vocês tenham encontrado aqui dicas úteis para lidar com esses momentos de baixo desempenho. Não se esqueçam de seguir a Avenue Code nas redes sociais. Se puderem compartilhar lá com a gente a experiência de vocês, né, estratégias e dicas e até desabafos, a gente vai ficar super feliz em ler e responder vocês. Até o próximo episódio.